Bom dia, esse é o trabalho de cenografia. Nosso grupo ficou com o tema do grupo 4, Estética de Teatro Brasileiro, e o texto escolhido foi Noivas, de Cleise Mendes. O grupo é composto por mim, Vanessa, por Leila e Fábio. E, então, a gente vai começar a falar um pouquinho de Cleise Mendes, né? Ela é uma carioca, mas praticamente soteropolitana, porque ela está desde 66 em Salvador. Ela cursou sua vida acadêmica toda na UFBA, cursando licenciatura em letras. Depois ela fez um bacharel e mestrado e doutorado. Tanto o mestrado quanto o doutorado dela foi em letras e linguísticas na UFBA. Mestrado em 85 e doutorado em 2001. Essa nossa dramaturga, ela também ocupa a sexta cadeira da Academia de Letras da Bahia, né? Uma academia ainda masculina, de 40 cadeiras, a gente tem apenas 11 mulheres, e Cleise é uma das representantes. Ela tem 37 peças já encenadas, e além de peças teatrais, ela também escreve contos e poemas. Atualmente ela é professora da Escola de Teatro da UFBA, né, desde 1975, e nos presenteia com esse belíssimo texto contemporâneo de 2003. Um texto que traz o movimento do machismo herdado, né, transgeracionado e dentro de um território tão fortalecido nesse lugar do homem que tem esse poder sobre a mulher, sobre a rotina, em contraponto. Eu não consigo finalizar como um feminismo, mas eu consigo finalizar como uma mulher empoderada, né? Então, é um texto que tem 3 personagens, a noiva, o noivo e uma costureira, e a gente tem ali uma pessoa de 20 anos de idade, que é a noiva, formatada para ser aquela mulherzinha, a mulherzinha do macho, né? Aquele macho que determina as coisas que devem fazer, tá? É um texto contemporâneo, tá? Mas com refúgios, né, do passado, né? Desse movimento que a gente tem aqui ainda no Brasil, no mundo. Essas questões de gênero, esses papéis de gênero pré-determinados, né, na sociedade brasileira para a mulher, ele está bem presente no texto, né, nesse enredo. Ele consegue fazer essa análise social e cultural que a gente vem passando, de qual é esse lugar da mulher, né? A gente tanto fala que é nesse mundo contemporâneo, que é onde ela quiser, mas ela ainda recebe menos, ela ainda tem a dupla jornada, a tripla jornada, o trabalho que ainda é considerado dela, esse doméstico, da criação dos filhos, e esse mundo que mata mulheres só pelo fato delas serem mulheres. Uma coisa que eu gosto desse texto é mulher empoderando mulher, tá? Embora deveriam ser todos empoderando todos, né? Todos, enfim, a gente não tem esse movimento, tá? A ideia, por exemplo, eu sou aqui a minoria enquanto grupo, tá? E não tenho esse lugar de fala de existência, porque eu já nasci dentro de um contexto brasileiro sendo empoderado. E eu não consigo fazer esse movimento de empoderar mulheres, porque em algum momento nas próprias mulheres existem, mas em mim existe muito mais o macho, né? A responsabilidade de gerir a casa, de ganhar mais, de dizer, dar os comandos para os meus filhos, mas dar os comandos para minha mulher fazer com os meus filhos, tá? E aí, dentro desse contexto dessa peça, a gente vê uma família que vai ser construída, né? Está prestes a ser construída dentro desse formato. Como eu falei, a menininha, a mulherzinha que está ali com um homem adulto, engenheiro, né, prepotente, arrogante, né, como
infelizmente, nós fomos construídos, né, na condição do gênero masculino. Esse contexto histórico, né, que Vanessa também, né, relatou sobre as diversas pautas, né, das mulheres, e diria feministas, né, que são desse momento histórico, contemporâneo agora, né, que é o momento também do texto, já que ele é bastante recente, ele aparece como um subtexto, né, porque ao questionar o lugar da mulher no casamento, a gente também, né, a partir de nossas vivências, traz os outros, todas essas pautas aí, né, que historicamente são colocadas em relação ao lugar da mulher. O texto, especificamente, ele vai tratar também de uma família que está localizada, né, num lugar de classe também, né, uma família de uma classe média. Ali a gente consegue perceber isso pela festa, pelo tamanho da festa, né, pela profissão do marido, né, pelas expectativas da mãe. Então também é uma família específica, né, que é questionada, um modelo de família que ele assim, o modelo de família Tradicional. capitalista, burguês, moderno, né? Que está ali como um ideal central, mas a gente sabe ao mesmo tempo que ele não é um modelo que se aplica a uma boa parte das famílias brasileiras, né? Que a gente tem mães solos, né? Enfim, outras configurações que se dão também na vida real, mas tendo esse padrão, né? Mulher, né? Esposo, filhos, uma mãe, uma família, outra, uma família ali que está ali também ao redor, que é colocada como um padrão, assim, né? A ser buscado, Uma, assim, né? Mesmo hoje, mesmo depois de tantos debates, tantas discussões, foi um texto, por exemplo, que eu me identifiquei, assim, né? uma coisa que eu percebo, Leila, nesse texto, Leila, Vanessa, nesse texto, é que a responsabilidade dessa mãe, né, que já é um formato, de alguma forma, essa responsabilidade já é um formato violento, porque quando é essa mãe que se preocupa em dar logo um casamento para essa filha, porque traz uma ideia de que eu não posso errar e que o movimento, né, do casamento como homem e uma mulher, né, precisa acontecer. Então ela providencia logo essa relação, ela alimenta esse movimento dela se casar. Eu consigo ver aí uma projeção e uma grande preocupação dessa mãe para que tudo dê certo, para que funcione como o que é dito como certo, né? Cresce, casa, reproduz. Eu não consegui ver nada relacionado assim. Menina, vai estudar primeiro, se empodere, faça sua faculdade, tenha sua casa, tenha seu dinheiro, depois você casa. Tá bom? Se você quiser. Não. Tem um modelo ali, você já tá grandinha, você já tem 20 anos, tá na hora. Olha que babadão é esse homem aí, esse engenheiro rico, né? Cheio de projetos, porque inclusive ele deixa ela lá, né? Não espera. Ele vai resolver, ele vai trabalhar, é um trabalhador. Então você não pode perder essa possibilidade de relacionamento. Em contraponto, você tem Lia, né, que é a costureira, que é uma mulher empoderada, que ela tem seu trabalho, ela tem orgulho desse trabalho, né? Ela se impõe, ela enfrenta esse homem controlador, né? Que acha que ele está acima, é a vontade dele, as prioridades dele, é o tempo dele. Então, Dora, nesse momento, começa a ver uma mulher que é diferente dela, né? Que ela é dependente tanto da mãe quanto do marido, do noivo, né? Ainda. E Lia não, com uma profissão, orgulhosa dessa profissão, sabe se colocar, sabe enfrentar, e esse desenrolar na peça dela mostrando, né, de forma sutil e não sutil, os álbuns com os modelos, né, esse impacta do álbum das noivas e das não noivas, né, das casadas e não casadas que chegaram lá no ateliê dela para fazer esse vestido e que pode não se casar, né? Que é uma possibilidade levantada. Será que o matrimônio é esse lugar que eu quero, ou eu quero neste momento tão nova, né? Eu escolhi ou foi escolhido para mim?
né? Então, eu acho que a peça traz bastantes reflexões E aí, da mulher. eu vejo aí, Vanessa, duas coisas. Deixa você falar, Leila, deixa eu só trazer logo para o contexto histórico, porque eu consigo perceber bem isso. Esses dois movimentos ainda em transe de contexto histórico, porque a gente vem ainda com um movimento talvez até medieval, né, dessa mulherzinha com esse homem ali do lado, mas a gente está vivendo na contemporaneidade, porque foi escrito na contemporaneidade, e a gente tem essa mulher que consegue esse espaço de conseguir falar mesmo sutil, de forma sutil, mas de forma empoderada. Porque é uma mulher forte, tá? Que tem um contexto, uma forma psicológica bem mais atualizada e fortalecida, enfrentando esse homem, coisa que, por exemplo, no século passado não iria acontecer. Tá? Então, assim, dentro desse contexto histórico, a gente ainda tem os nuances, os resquícios, ou muita coisa do passado, tá? Mas vivendo no presente uma mulher fazendo esse movimento. Me traz a ideia de que a gente está melhorando e dando lugar também para as mulheres existirem e fortalecer outras. Sobre Lia, né? Eu vi também muito nessa figura, assim, como se fosse também uma voz da consciência, né? De Dora. Ou pelo menos que ela vai provocando isso ao longo do texto, né? Lia nesse papel. Eu até brinquei com, né, lá no antes que ela parece um pouco com o papel da psicóloga, né? E ela vai provocando em Dora essa transformação. Tem uma parte mesmo que Dora solta assim, precisamos, queremos. Aí Lia, opa, eu não falei queremos, né? Quem quer, aí meio que dando esse indicativo, assim, né? Fica indo como um subtexto, quem quer é você, ou você não quer, né? E aí começa a questionar isso. E isso me lembra muito algumas autoras também, né? Que são modernistas ou contemporâneas, como a Clarice Lispector. Tem uma autora também que é daqui de Salvador, que é a Helena Parente Cunha, Mulher no Espelho, né? Que é um livro, um romance maior, tal, mas que também traz essa ideia de muito baseado na psicanálise também, né? De uma consciência que vai emergindo ali ao longo do texto, e ela vai dialogando com essa consciência. Então parece às vezes que Dora também ela assume esse lugar, assim, né? De uma consciência na peça. E aí eu já queria trazer algumas coisas assim, em relação à cenografia também. Como a gente está dentro de um texto que é contemporâneo, né, e que ele coloca para a gente muitas possibilidades assim de construção de cenografia, fiquei pensando, inclusive, como é que, assim, dentro dessas muitas escolhas possíveis, por exemplo, né, que isso também podia ser algo do cenário, né? Por exemplo, um cenário um pouco mais surrealista, né, que trouxesse muito para esse lugar de Onírico, elementos assim do que significa o casamento, né? Dessa relação do casamento como uma instituição burguesa. Então, como é que de repente isso poderia estar no cenário, né? Grandes estruturas, uma máquina de costura que não fosse uma máquina pequena, mas que de repente fosse uma grande máquina, né? Como uma indústria. E aí, Fábio, você falou assim, que o casamento, né? Como se fosse meio que medieval. A gente faz muito essa relação com o medieval, mas normalmente o casamento, do jeito que a gente conhece hoje, esse lugar da mulher é algo que surge com a burguesia, né? Com a Revolução Industrial também. Então, como é que essa relação histórica está aí, né? Lia como trabalhadora também, né? E essa dimensão do trabalho também, né? De repente, como é que essas outras questões políticas também, né? Que extrapolam a própria condição de classe de Dora, poderiam estar na peça. Então, de repente, um cartaz ali no palco, falando sobre a condição de trabalho das mulheres, né, no Oriente, né? A grande produção da moda é feita a partir do trabalho escravo, né? Do trabalho assemelhado ao escravo. O Tem uma fato hora de. que... Aí eu fico... Porque tem uma hora, assim, eu só vou comentar um pouquinho, a gente passa para vocês. Porque teve uma hora no texto que Lia também fala para Dora, né? Eu vou ali pegar o álbum,
pode repare no espaço. E aí joga toda a atenção meio que para um cenário, né? Então, ao mesmo tempo que podia ser um cenário minimalista sem nada, também pode ser um cenário com muitos elementos, né? Em que a iluminação também né, aparece ali. A gente tem a possibilidade de trazer os elementos que o texto não traz ali para aquele momento. Então, foram algumas possibilidades, assim, né? Uma coisa do cenário, elaborar. Leila, que eu consegui visualizar, né? Porque a gente tem várias possibilidades, desde fazer aquele cenário fufu, né? Romântico, rosinha, porque é o lugar de noiva rosa e branco para acolher, com aquele abajur, né? Uma coisa assim bem clássica, né? O clássico, alguma coisa do tipo. Como vir para uma contemporaneidade onde o ateliê de costura são lugares mais simples. Só que eu tenho uma mãe rica, a sensação que me traz é de que uma família de classe média alta, e que faltando apenas um mês para o casamento, opa, tá faltando vestido, vai ali, que a costureira fecha toda a sua agenda para passar o dia, uma parte da tarde, né, até a noite, com aquela pessoa. Então, para cancelar outros momentos, alguém tem que pagar mais caro. Então, não consigo visualizar. A gente até assistiu a peça e viu um cenário mais simples, mas eu não consigo ver dentro desse contexto, né? Essa pessoa chegando em qualquer lugar mais bagunçado, como a gente tem aqui nos rituais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, assim, o Brasil, o lugar da costureira, que o fato dela ser empoderada, o fato dela ser forte, não necessariamente ela tem que estar no espaço incrível, todo decorado, né? Então eu fico pensando qual de fato seria o ideal, esse futurístico, né? Esse lugar que passa mensagem, o lugar mais simples ou o de flu, tá? O que eu mais descartaria seria o de flu, porque não parece ter a cara de Lia, né? Essa mulher, não sei se ela montaria esse espaço, né? Para receber com esse discurso tão forte. Então, talvez o lugar mais simplista me traz uma sensação, ou o futurista, como você começou a falar, com a máquina maior, com a mulher mais rígida, sabe? Até falando da questão do personagem, como eu vejo essa mulher, uma mulher mais firme. Eu lendo o texto também, ele fala na hora das mulheres, né? Tanto depois do casamento, 3 anos depois do casamento, e as que não casaram, né? Como uma projeção. Então, trazer também, porque o teatro contemporâneo ele possibilita, né? Hoje a tecnologia avançou muito, fazer esse diálogo com a tecnologia. Então, o público meio que vivenciar o que ela está vendo, o que ela está sentindo e despertar algumas coisas nela. Então, eu acho que essa projeção das imagens, esse uso da tecnologia, também pode ser um recurso cenográfico que a gente pode abusar e explorar. Não sei. Sim. Na hora Industrial, me modelo veio muito industrial. isso. O Consegui que eu ver um fiquei. cenário industrial aqui. Vocês conseguiram ver? Esse modelo industrial mais no cinza, mais os tubos, sabe? Sim. Acho que fica massa. Não, e teve momentos assim ao ler também que por mim podia ser também um sofá só, tipo parecendo um sofá de psicanálise, né, um divã, assim no canto, convocando a plateia a enfrentar suas próprias questões também ali, com, né, um texto ali cheio de silêncios, uma direção assim que convoque a isso, né? E aí a gente percebe o quanto realmente tem relação, né? A cenografia com as escolhas de direção também do texto, né? Como é que o texto Perfeito. o que é que o texto vai abordar e aprofundar ali na plateia, o que ele quer provocar, né? Porque É, pela primeira vez Dora não tem as respostas, né? Ela tem que dar o que construir. ela quer. A Lia não dá a resposta, a Lia provoca só. Ela cria um ambiente e Dora se vê. Como é que você não vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu vou falar, o que eu tenho que pensar? Então, pela primeira vez, ela se desnuda Obrigada e a pensar. eu Ninguém pensou quero. por ela. E é isso, Uma né? coisa. Nosso tempo. Foi? Eu, Nosso tempo Temos indo um embora. minuto. eu quero fazer um comentário. Eu fiquei pensando, vocês já foram em. É porque tem um museu tem um museu da fotografia ali no Porto da Barra, naquele forte, acho que é Forte Santa Maria, que tem você para na frente de um quadro, assim, né? Tem uma câmera tal, que ele te coloca como se fosse dentro de uma foto. Você se vê dentro de uma foto, em preto e branco, assim.
assim, pensando numa peça com bastante recurso, eu colocaria um negócio desse na sala de entrada da peça, no foyer, Bem para as pessoas se diferente. olharem e se verem numa foto, sabe? Nesse momento antes da peça e depois da peça, assim, né? E o cenário que extrapola a própria caixa ali, tá ali na própria A pessoa estátua da cena. já entra na cena. O público já vai É, chegar participando da cena. Mas é isso, a gente não tem mais tempo, né? Já extrapolamos aqui os nossos 20 minutos, uma equipe que fala bastante. Agradeço mais uma vez fazer trabalho com vocês e vamos finalizar por aqui, não é isso? Beijos! Eu.